Olá pessoal, aqui é o professor Andenberg, mais uma aula de História para o oitavo ano, tá bom? A gente vai dar continuidade ao conteúdo sobre as rebeliões na América Ibérica. E dessa vez, a segunda parte dessa aula vai falar sobre as revoltas na América Espanhola. A aula anterior foi sobre as revoltas na América Portuguesa, agora na América Espanhola. Como era a, como era a composição, qual era a composição social, qual era a situação demográfica das sociedades coloniais na América Espanhola. Esse tem um quadrozinho aqui já para ter uma ideia, uma estimativa, para ter ideia de como era essa composição, né? De brancos, 19,5%, de negros, 4,7%, em suma maioria os indígenas, 44,4%, entre 7,5 milhões de pessoas, e os mestiços vêm em seguida como a segunda maior parte da população, com 31,4%. Isso é bom nós termos uma ideia dessa composição demográfica para sabermos quem eram os revoltosos. Qual era a maioria desses revoltosos que iam de contra o processo de colonização na América Espanhola? A maioria, pessoal, que estava indo de contra era negros, os indígenas e mestiços, né? Se olharmos em geral. Predominantemente eram esses três setores. Os brancos, sim, uma parte dos brancos, sim. Mas é bom já ter uma noção dessa questão da população, tá bom? Vamos lá, e essas lutas coloniais, elas também tiveram elas tiveram um perfil muito semelhante das revoltas na América Portuguesa. Foram rebeliões de caráter regional e localizado, tiveram influência das ideias liberais e iluministas, e principalmente a crítica contundente, uma crítica muito forte ao domínio metropolitano em suas colônias, e obviamente também lutando por mais liberdades, pois as colônias não tinham essas liberdades. Esses revoltosos, esses rebeldes, tinham diversos. Vai lembrar que a gente está falando de uma América espanhola. Vou mostrar aqui o mapa para vocês antes de falar da pirâmide social. A América espanhola, pessoal, corresponde do México a tudo isso aqui, toda essa região aqui é o México, que hoje conhecemos como México, né? Toda essa região aqui, ó, da América Latina, tirando o Brasil, que é a América Portuguesa, tudo isso aqui. Nós não estamos tratando de rebeliões que foram todos iguais, todas as rebeliões foram iguais, todas as rebeliões tiveram as mesmas perspectivas, não estamos falando disso. Teve coisas em comum em sua maioria. Quais as coisas em comum que tem entre todas essas rebeliões na América Espanhola? Contestação, a forma de domínio da metrópole e da coroa espanhola sobre a colônia, os impostos, a falta de liberdade, o controle do comércio por parte da metrópole, o seu monopólio. Esses fatores da qual que eu já até sinalizei nas rebeliões na América Portuguesa. Tá bom? Então, assim, repetindo, né? Assim como na América Portuguesa, as lutas coloniais na América Espanhola tiveram caráter regional e localizado. A partir do final do século XVIII, tiveram influências iluministas liberais, tiveram como foco a contestação do domínio metropolitano e a luta pela liberdade. Envolveram diferentes projetos de independência e concepções de liberdade devido à diversidade da sociedade colonial hispânica e americana. Isso é importante saber, essas lutas pelas liberdades que aconteciam em várias regiões da América Espanhola. Pois, por exemplo, agora olhando a pirâmide, né, a pirâmide social em modo geral, como era estruturada socialmente essa sociedade. Né? Vamos, por exemplo, enquanto os crioulos pensavam de uma maneira, os mestiços se organizavam e, quando lutavam, pensavam de outra liberdade. Enquanto o topo da pirâmide os chapetones, os chapetones também pensavam de uma outra maneira a liberdade. Por isso que é necessário ter essa preocupação aqui, ó, devido à diversidade da sociedade colonial hispânica. Voltando aqui, ó, crioulos e chapetones dessa região, por exemplo, que hoje conhecemos no México, era diferente da região
da Colômbia, como também era diferente da Venezuela, que hoje conhecemos como Venezuela, como era diferente também que hoje conhecemos como Argentina, tá bom? Vamos lá, e como era essa pirâmide social? Como era que era essa sociedade na América Espanhola? Vamos lá, no topo, chapetones, crioulos, né, vamos dizer assim, os dois que estão no topo, intermediários mestiços, obviamente os libertos, e na base da pirâmide, indígenas e africanos escravizados. E quem eram os chapetones? Os chapetones, pessoal, eram colonos nascidos na Espanha. Eles estavam em cargos da administração colonial, eles tinham uma ligação direta com a coroa espanhola, então eles eram representantes do, do funcionamento e da manutenção da colônia por parte do domínio espanhol. Eles eram responsáveis por administrar o processo de colonização, toda a colonização, né, toda a colônia. E do ponto de vista das suas atividades, o que é que eles faziam além de estarem em cargos da administração colonial? Em suma maioria, em grande parte, né? Eles eram grandes comerciantes, eles, em torno dos monopólios estabelecidos pela coroa espanhola, também estavam representantes da igreja cristã, comandantes militares e imigrantes empobrecidos. Aqueles que vieram da Espanha, que não estavam tão bem lá na Espanha, mas vieram para cá, e quando vieram para cá, por terem status, por terem algum título por parte da monarquia espanhola, se destacava aqui na colônia, se destacava em uma determinada colônia espanhola. Outra coisa dos chapetones, eles também estavam em torno das grandes propriedades, né, de monocultura que tinham na Espanha. Em seguida, os filhos de espanhóis, os chamados crioulos. Você vê que a conotação crioulo para a América Espanhola é totalmente diferente para crioulo da América Portuguesa. Os filhos espanhóis nascidos na América, grandes proprietários e comerciantes, integravam cabildos, que é as câmaras municipais, né, da época, e formavam uma elite colonial. Né? Então, quem estava no termo da elite colonial, na elite colonial do ponto de vista vamos dizer assim, quem estava à frente, quem era dono das produções, das grandes produções, principalmente agrícola, de extração de minério, eram os crioulos, tá bom? Enquanto do ponto de vista da administração colonial eram os chapetones. E o setor intermediário dessa pirâmide social, que eram os mestiços, libertos, que eram o que? Artesãos, pequenos comerciantes, assalariados, relativamente assalariados, vamos dizer assim. E na base da pirâmide, como bem sabemos, indígenas africanos escravizados compõe a principal mão de obra colonial, trabalhando nas minas latifúndios. Vamos ser sinceros, como tudo, como em toda e qualquer sociedade, quem faz a sociedade andar, quem faz a sociedade produzir, quem faz a sociedade construir, são os setores da base da pirâmide, né, galera? São aqueles que trabalham. Quem trabalha, transforma, né? O que trabalha, transforma. Vamos lá. Entre as lideranças do topo, principalmente entre os chapetones, eles eram todo mundo harmônicos, eles eram, como é que se diz? Eles tinham uma união, uma unidade? Não, pessoal, eles também tinham divergências. Como, por exemplo, os chapetones não desejavam romper com o domínio colonial. Já os crioulos, eles optavam pela independência. Esses setores aqui, eles eram mais radicalizados, eram contra o domínio espanhol. Eles já tinham um pensamento iluminista, liberal, em suma maioria. Não eram todos, mas a maioria sim. Chapetones não, por eles estarem confortáveis nos cargos administrativos, e eles também não permitiam uma possível mudança, uma possível transformação. Tá bom? Embora os crioulos se identificassem... Agora sim, lógico, eles tinham uma crítica à colônia, mas eles preferiam se identificar com quem? Do ponto de vista dos costumes, do comportamento, do viés político, da forma de se relacionar, da forma de se organizar. Eles preferiam quem? Os crioulos preferiam quem? Preferiam os chapetones ou os mestiços indígenas africanos? Óbvio que os crioulos preferiam os chapetones, né? Pois eles eram filhos de espanhóis. Eles associavam esses setores de baixo aqui como setores incivilizados, incapazes de gerir, de transformar-se uma sociedade.
Embora os crioulos se identificassem mais com os chapetones do que com as camadas mais pobres da população, opunha-se a eles no que diz respeito ao domínio metropolitano. Por outro lado, muitos movimentos populares da América Espanhola não tiveram sucesso por causa da oposição crioula. Nesses casos, eles temiam que ocorressem mudanças sociais mais profundas, afetando seus interesses e a sua posição de elite colonial. O que ocorre nas revoltas da América Espanhola ocorreu de forma semelhante que também o que ocorreu na América Portuguesa. As conotações de rebeldes e revoltas não só foram lideradas por uma elite, tiveram também revoltas lideradas por mestiços e indígenas e africanos escravizados. Isso fez com que crioulos e chapetones ficassem meio assustados. E a gente vai começar falando sobre essas revoltas, né? Rebelião de Rebelião de Tupac Amaru, em 1780. Os indígenas, pessoal, foram submetidos a diversas formas de exploração. Aí a gente tem duas formas de exploração que eles sofriam aqui na América Espanhola, né? Os indígenas e até em modo geral os colonos aqui da América Espanhola. A mita era o quê? Uma espécie de tributo pago aos colonizadores por um tempo determinado que consistia na prestação de serviços mediante a remuneração mínima. E também tinha a encomienda, que é basicamente o que é a encomenda, tá certo? Era em que comunidades inteiras de indígenas eram entregues aos encomendadores, que exploravam a mão de obra em troca de educação cristã, reforçando o domínio dessas populações. Vale lembrar que todo esse processo de colonização aqui na América, em modo geral, tanto portuguesa como espanhola, o papel da igreja foi muito forte, né? Na ideia de catequizar, de trazer a civilização para esses povos, não é isso? Na região do Andes, pessoal, a subordinação indígena era realizada pelos colonizadores por meio da aliança com os curacas, que eram chefes de aldeias incas, tá certo? Oferecendo-lhe privilégios e parte de tributos arrecadados. Olha a troca aí de favores para tentar dominar um determinado povo, né? Os espanhóis fizeram isso muito para conquistar vários espaços na região da América Espanhola, né? No processo de dominação, no processo de colonização, fizeram muito isso, né? Tentar comprar líderes indígenas, né? Como também os portugueses fizeram. Em 1780, o vice-reino do Peru teve início uma revolta em reação aos impostos cobrados pelos corregedores, autoridades metropolitanas. Ela ficou conhecida como Rebelião Tupac Amaru. O líder dos revoltosos, José Gabriel Condorcanqui Nogueira, era um curaca, um indígena, né? Que se dizia descender de Tupac Amaru I, o chefe inca do início do século XVI, século XVI, perdão, que resistiu à conquista espanhola. Percebe-se a ideia desse processo, dessa revolta? Primeiro, a forma da imposição dos espanhóis com taxação de impostos, de tributos, arrecadação de tributos, e autoritarismo e dominação, e convencendo líderes espanhóis. Isso fez com que um jovem mestiço chamado José Gabriel, que vai reivindicar como um sucessor de Tupac Amaru, e ele vai se intitular como Tupac Amaru II. Ele vai enfrentar isso, e esse jovem mestiço vai estudar na Universidade de São Marcos, em Lima, vai ter influência dos pensamentos iluministas, vai ter apoio e influência entre os crioulos. Olha lá, um mestiço vai ter apoio e influência entre os crioulos, os filhos de espanhóis, por conta também, esse mestiço, vai lembrar, esse mestiço ele tá em um respaldo, né? Ele fez universidade, é intelectualizado, né? E ele vai ter um papel fundamental de enfrentamento, tá certo? De enfrentamento às medidas coloniais, às medidas da metrópole na colônia. Ao seu lado tinha a sua esposa, que também teve um papel fundamental, Micaelas Batistas. Ele teve um papel fundamental no decorrer do conflito e marchou para sitiar Cusco junto do marido e suas tropas. Como a radicalização do movimento colocou em risco a ordem colonial, ocorreu então uma forte oposição por parte da elite crioula,
A elite crioula caiu fora quando percebeu que Tupac Amaru ele estava em um processo radicalizado, de transformação radical e de processo de independência imediata, né? Ele foi perseguido, ele foi preso, posteriormente foi morto, esquartejado. Ele teve uma proeza de conseguir de reunir mais de 80 mil rebeldes para enfrentar a colônia espanhola, o domínio espanhol, perdão, o antigo regime. Em 18 de maio de 1781, Condorcanqui, que é o Tupac Amaral II, e sua esposa foram executados na praça central de Cusco. Tiveram seus corpos esquartejados e partes deles pendurados em diversos locais, com o propósito de desencorajar uma coisa que fizeram também aqui na América Portuguesa. Né? Pegaram as lideranças, mataram, esquartejaram, para mostrar para a população que não ia aceitar nenhum tipo de revolta e transformação e nenhum tipo de destruição da monarquia em solos americanos. Seguiram-se violentas batalhas, nas quais 80 mil rebeldes foram mortos, encarcerados, e a maior revolta colonial da América foi a maior revolta colonial da América, a rebelião de Tupac Amaru. Tupac Amaru. A outra rebelião foi o movimento Comumero. Essa rebelião é interessante, né, do ponto já do campo comercial. Vamos lá. No vice-reinado da Nova Granada, pessoal, que hoje, se eu não me engano, hoje é a Espanha é o quê? A Venezuela. As encomendas e a mita, que eu já falei em cima, as encomendas eram o quê? Os tributos, e a mita era o quê? Os tributos, impostos e a mita. Quem lembra? Fala aí, vá. Descontrai um pouco. Cadê a mita para reforçar a leitura de vocês? A mita, espécie de tributo pago, e as encomendas era vinham os encomendadores para explorar a mão de obra barata. Eu inverti, né? Eu inverti no processo. A mita era o tributo e as encomendas era a mão de obra em troca da educação cristã e por aí vai. O domínio colonial, né? A partir do viés jesuíta. Vamos lá, ainda não continuar ao movimento Comumero em 1781. Além disso, quase todos os produtos consumidos na colônia eram excessivamente taxados, especialmente a aguardente e o tabaco. Em 1780, o decreto de novos impostos motivou manifestações em vários povoados. Pequenos agricultores, comerciantes e até mesmo a elite proprietária aderiram às contestações. A população indígena começou a perseguir os caloteiros de impostos, saqueando e destruindo propriedades metropolitanas. Os coletores de impostos. Isso foi uma revolta basicamente indígena, pessoal. A população indígena começou a perseguir os coletores de impostos, saqueando a destruição de propriedades metropolitanas. Isso lá em 1780. Essa revolta, pessoal, ela teve um caráter engraçado que alguns crioulos também participaram desse processo, pois viram que era um horizonte de processo revolucionário de transformação radical dessa colônia em busca de uma independência, né, vamos dizer assim, um viés de independência, em que participaram Juan Francisco Barbeu, José Antônio Galán. José Antônio Galán, um capitão militar, ele vai ter um grande destaque. Foi ele quem conduziu as camadas mais baixas da população à luta contra as elites, fossem elas metropolitanas ou crioulas. No entanto, a radicalização do movimento aproximou os crioulos das autoridades espanholas. Em junho de 1781, foi negociada a rendição. Em outubro, Galán foi preso por um dos membros da antiga junta revolucionária. No ano seguinte, foi enforcado, esquartejado. É um episódio que pôs fim à revolta. Os revoltosos, o grande destaque do movimento Comumero foi a participação popular, a lideranças de setores pobres, crioulos, principalmente de militares, e a ousadia, vamos assim, em plena colônia espanhola, de proclamar uma junta de um governo chamado El Común, denominação chamada Comuneros,
perdão, comuneiros. E eles queriam implementar uma nova medida, uma nova radicalização para destruir o antigo regime e a dominação espanhola na região. O movimento de 1781. Aqui é o que, galera? Século o quê? Século XVIII, tá bom? Século XVIII e século XVIII. Essas são as duas rebeliões que destacamos. Esse mapeamento dos saberes é muito legal, é um esquemazinho para vocês darem uma estruturada, botar uma estruturada no caderno. É legal para botar uma estruturada no caderno, para na hora de estudarem ter uma atenção. Aí eu aconselho vocês, ó, fazerem essas anotações, tá bom? A gente finalizou esse capítulo e agora fazer toda a atividade, e aí posteriormente eu vou corrigir com vocês aqui, tá bom? Então eu pedi para vocês fazerem a primeira e a segunda questão, se não me engano, não foi? E a terceira, eu acho, e aí o restante vocês concluem. Quero que vocês façam o restante, tá bom? Quero que vocês façam o restante das questões. Além de fazer o restante das questões, a fazer a anotação disso aqui, que posteriormente a gente vai fazer a correção. Coloquem no caderno de vocês essa estrutura social aqui, tá bom? Coloquem no caderno de vocês essa estrutura social e isso aqui também, ó, do início do capítulo, sobre a diferenciação de... Logo no início, na verdade, né? Aqui, cadê? Sobre aqui, os conceitos aqui, ó, sobre rebeldias regionais e revoluções nacionais. Essa diferenciação, esse conceito anotem também. Então, pessoal, é só isso. Responda essas atividades que nós iremos corrigir aqui por aqui no YouTube. Tá bom? Responda a atividade, toda a atividade. Então é só isso, pessoal. E até mais. Tchau, tchau.